Onair pergunta se está tudo bem e elogia a garota, chamando-a de incrível. Ele pergunta seu nome, mas ela responde que tem namorado. Ele lamenta ouvir isso, mas comenta que não tem problemas em começarem uma nova amizade. Ela agradece e diz que está bem. Notando a falta de interesse dela, ele se despede. Quando vê Onair se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia, e é aí que a mágica acontece. Ele pergunta o que aconteceu e ela questiona se o carro é dele. Ele confirma que sim, e ela elogia o veículo. Ele agradece, dizendo que também gosta muito do carro, por isso o comprou. Ela diz que decidiu voltar para falar com ele, mas ele lembra que ela mencionou ter um namorado. Ela esclarece que não tem namorado exatamente, apenas alguém. Ele comenta que pensou que ela fosse comprometida, mas ela explica que está solteira. Ele observa que na calçada ela parecia comprometida e perguntou o que mudou. Ela muda de assunto, elogiando-o novamente no carro, e ele pergunta se ela acha que ele fica bem no carro. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que faz pouco tempo. Ele questiona se ela terminou o relacionamento recentemente e suspeita que ela está mentindo. Ela nega, dizendo que faz alguns meses. Ele a elogia novamente e sugere continuarem a conversa dentro do carro. Já no carro, ele pergunta qual é o tipo de homem dela e ela responde que gosta de quem sabe ganhar dinheiro. Ele questiona o motivo disso e ela explica que precisa de alguém que cuide dela. Ele acha interessante e pergunta se ela não deveria ser independente e cuidar de si mesma, em vez de depender de um homem. Ela diz que precisa de alguém que mantenha seu estilo de vida. Quando ele pergunta por que ela não pode fazer isso sozinha, ela insiste que ele deve cuidar dela. Ele pede para ela esperar e pergunta o que ela quis dizer com isso. Ela tenta explicar, mas ele conclui que se ela voltou por causa disso, perdeu seu tempo. Ele afirma que não é o tipo de cara que ela está procurando e a chama de interesseira. Ela tenta se justificar, mas ele insiste que ela saia do carro, pois não quer perder seu tempo. Ela concorda, desejando-lhe um bom dia, e ele responde desejando uma boa caminhada e torcendo para que não chova. O vídeo começa com Jaquel, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele aborda essa garota e pede licença e fala que viu ela sair da loja e que achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde que está indo pegar o seu carro. A garota pergunta o que ele quer com ela e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor e se tem alguma chance dela passar o telefone para ele. Eles vão andando até o carro e a garota responde que não o conhece e não pode passar o seu número para ele. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira, mas que não gosta de passar o seu contato para estranhos. Ele então fala que ele não é estranho e que ele já se apresentou para ela. Ela fala que sim, mas que não sabe se ele é um cara perigoso. O youtuber fala que ele é um cara legal e está na cidade a negócios, e fala que ele é um empresário e que está comprando uns imóveis aqui na cidade. Ele então chama ela para vir conhecer o carro novo que ele comprou. A garota vai com ele e o mesmo fala que esse é o seu carro novo e que ele queria uma companhia para hoje à noite. Em seguida, ele pergunta se ela quer tirar algumas fotos com o carro e ela fala que sim, e ele começa a tirar as fotos para ela. E ela então capricha nas fotos para ficarem boas. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem mais à vontade. Ela concorda e entra no carro do youtuber. Ele então pergunta o que ela gosta de fazer, e ela fala que gosta muito de tatuagem e que tem várias tatuagens. O youtuber então fala que achou muito legal as tatuagens dela, mas que não teve coragem de fazer.
Ela também fala que gosta de gastar dinheiro no shopping e fazer compras e que é o que ela mais gosta de fazer. Ele fala que também gosta disso e que eles têm algo em comum. Em seguida, ele chama ela fora do carro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste. Em seguida, ele pede ela para passar o seu Instagram para os seus seguidores seguir o perfil dela. Então ele convida ela para eles irem tomar um drink e ela aceita sair com ele. E parece que ela não foi interesseira e daqui pra frente não se sabe mais o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu e não esquece de se inscrever no canal. O vídeo começa com o Naye elogiando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e tenta pegar na mão dela, mas a garota não pega na mão dele e fala que não tem tempo para perder com ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque achou ela muito linda. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, que ela é comprometida e que é fiel ao seu namorado. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que ele não tem chance com ela. O youtuber se despede, a deseja um bom dia e vai na direção da sua Lamborghini. E quando ela vê a máquina do Naye, na mesma hora ela vai atrás dele, pedindo para ele esperar, que ela quer ir com ele. O youtuber pergunta por que ela quer ir com ele se ela estava sendo rude. E ela fala que mudou de ideia e que viu que ele é um cara legal. Ele questiona ela que ela disse que ela tem namorado. E ela fala que não tem namorado e estava brincando. Em seguida, ele pede o número dela e ela passa para ele o seu número sem dificuldade nenhuma. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é da Flórida. Ele então pergunta quantos dias ela está em Houston e ela responde que está apenas há 2 dias. Ela pergunta para onde ele estava indo agora e ele fala que está indo para a sua cobertura e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela responde que vai com ele sim. Ele então fala que ela vai gostar muito da casa dele e chama ela para entrar no carro dele. E a impressão que a gente tem é que o Naye teve uma quedinha pela garota e vamos ver se ele vai levar para casa ou se vai mandar sair do carro. E dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundo e veio falar com ele. Ela fala que ela errou e sabe disso e pede desculpas. O Naye fala que tudo bem e que ele vai querer ser recompensado. Ela então pergunta como ele conseguiu comprar uma Lamborghini. Ele fala que ele é um homem de negócios e trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que está procurando uma garota para viajar com ele em todas as cidades que ele for e fala que ela tem todas as qualidades. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Então o Naye fala que ela vai gostar de visitar o apartamento dele, que é muito lindo. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu e comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois.
mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção. E além disso, ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos. E pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então, ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Então, TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor.
Então ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes. E vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.